Bom, pessoal, vamos lá então. Estamos aqui, acabamos de criar a extensão PostGIS, tá? Estou aqui com os códigos do capítulo 4 aberto, no nosso pgadmin, na Query Tool. Vou vir aqui então, simplesmente abrir o nosso novo conjunto de scripts, que são os scripts do capítulo 5. Abrir aqui então, e quando eu abro aqui os scripts, a primeira consulta é para selecionar tudo, né? O asterisco, vocês viram lá no capítulo 2 que o asterisco é o símbolo que eu utilizo quando eu quero consultar, quando eu quero retornar, quando eu quero trazer todos os dados de uma determinada tabela. A tabela que eu estou consultando aqui é a Censo Municípios. E limite 5, né? Quero só limitar, quero que venha apenas os 5 primeiros registros, as 5 primeiras linhas da tabela. Porque essa tabela Censo Municípios ela tem 5.570 registros. Então, se eu consultar todos, vai demorar um pouco para retornar e tal. E como o objetivo aqui é só verificar se ela está tudo certinho, né? Eu geralmente limito aos primeiros 5, primeiros 10 registros para fazer essa verificação. Tá? Se eu, né, para consultar apenas fazer apenas essa consulta aqui, né, eu tenho que selecionar a consulta. Tá? Se eu deixar assim, sem seleção e consultar, né, executar o script, ele vai executar todo o script que está aqui, todo o conjunto de scripts do capítulo 5, e provavelmente vai dar erro, né? Nessa fase com certeza vai dar erro, porque não tem os arquivos aqui ainda. Tá? Então lembrar sempre de selecionar aqui, tá, tudo, para selecionar o script que tu quer executar, no caso, pode ser mais de um script, né, mais de uma consulta. Tá? Nesse caso é só essa consulta aqui. Então selecionei, venho aqui em execute, né, script, e ele vai retornar um erro, né? Então, a relação censo municípios não existe. Ele fala aqui o que é uma relation. Por que ele fala relation e não tabela, né? Não table? Porque no banco de dados, né, quando a gente armazena alguma coisa como tabela, né, nós chamamos de tabela. Podemos verificar aqui na árvore do banco de dados as tables, né, as tabelas, mas o nome mais não vou dizer correto, né, mas o nome mais apropriado, na verdade, seria relação. Tá? Então, vocês vão ver muito, você pegar um livro de banco de dados, vai ter lá as relações, né, a relação A, a relação B. Relação e tabela é a mesma coisa. Tá? De uma maneira grosseira, né, falando assim, de uma maneira grosseira e simplificada, assim, tá? Sempre quando vocês virem o termo relation, né, ou relação, no contexto do banco de dados, podem imaginar que é uma tabela, tá? Então a tabela seria um nome mais popular, mais genérico, tá? Para a relação, que seria o nome mais correto, né? Do ponto de vista da teoria do banco de dados. Tá? Então é a mesma coisa. Bom, retornou um erro aqui, né? Ele está dizendo que a relação censo municípios não existe. E realmente não existe, que eu não criei ela ainda. Eu não importei ela lá do shapefile, a partir do shapefile. Para importar, então, nós vamos lá no QGIS. Estou com o meu QGIS aberto aqui já, tá? Então, se vocês não tiverem o QGIS aberto, provavelmente não vão estar. Abre o QGIS, cria um projeto novo ali, né? E eu já estou aqui com os meus shapefiles, tá? Então, primeira coisa que eu preciso fazer para que seja possível eu importar lá para o banco de dados os shapefiles, né? Eu preciso, então, abrir o QGIS e, claro, tem várias maneiras de fazer. Eu posso fazer essa importação usando diretamente PLSQL, que é a linguagem procedural do SQL, tá? Mas aí é um pouco mais complicado, né? Então a gente quer uma opção mais simples e mais visual, então a gente usa o QGIS. Então vou vir aqui na tabela, vou fazer o procedimento com as tabelas que são menores, tá? Senão, e depois eu pauso o vídeo e faço aqui o procedimento com a tabela, por exemplo, censo municípios, regiões imediatas, que tem um número maior de geometrias e ela vai demorar um pouquinho mais para carregar, tá? Então não quero que o vídeo fique 1 minuto ou 2, o vídeo parado carregando, tá? Mas qual é o procedimento aqui, né? Eu vou abrir, por exemplo, vou pegar aqui as regiões do Brasil, tá? Estou aqui com o shapefile. Se tu analisar aqui
a tabela de atributos. Tá? Os atributos do shapefile região é o código da região, tá? O nome da região, a área e a população em 2022 e a população em 2010. Então, para importar isso aqui lá para o banco de dados, né, para o BD espacial, eu vou vir aqui, né, em banco de dados, gerenciador de banco de dados, PostGIS, tá? Eu vou usar essa ferramenta aqui de importar camada. Aí eu venho aqui em PostGIS e vai aparecer a minha conexão, né, com o banco de dados. Mas eu não criei a conexão ainda, ela não existe, então não vai aparecer aqui. Tá? A gente vai vir aqui em banco de dados, gerenciador de banco de dados, e vai vir aqui na ferramenta importar camada. Tá? Mas antes eu tenho que configurar a conexão com o banco de dados, que poderia ser aqui, né, teoricamente seria ideal, né, que eu pudesse configurar minha conexão aqui, tá? Mas aqui só tenho a janela SQL e a atualizar, então eu não consigo criar uma conexão aqui. Então eu vou sair daqui e venho para camadas, adicionar camada e adicionar camada PostGIS. Então eu tenho que vir aqui, na verdade, nesse ambiente para conseguir criar uma nova conexão. A gente vai ver aqui, não tem nenhuma conexão. Ó. Se eu tivesse alguma conexão ativa ou criada, estaria aqui. Não tem, tá? Então vou vir aqui novo, vou criar um nome para minha conexão, tá? Aqui eu vou criar BDGEL, pode dar o nome que vocês quiserem. O serviço não precisa, a gente não precisa colocar nenhum nome, tá? Nenhuma variável para serviço aqui. Localhost é localhost, né? Se vocês estão usando no computador de vocês. Se estão usando da empresa, tem que verificar com o pessoal de TI qual seria o host. E a porta também, né? A porta, quando a gente instala no nosso computador pessoal, geralmente a porta é 5432. Vou colocar aqui o nome do banco de dados, BD espacial, que é o banco de dados que nós criamos lá no PGAdmin. E já posso, então, não preciso mexer em mais nada aqui. Vou testar a conexão. Ó, ele pede o usuário. Se tu instalou o Postgres e não mudou nada lá na hora da instalação, o teu usuário vai ser Postgres, que é o usuário padrão, né, quando a gente cria o banco de dados. E a senha que vocês definiram lá. Ok. Ó, a conexão foi bem sucedida, ótimo, ok. Criei minha conexão, aparece aqui agora, tá? Beleza. E aqui se eu tivesse já alguma coisa no meu banco de dados, alguma tabela espacial com dados geométricos, né, dados espaciais, poderia agora inserir a camada aqui no QGIS, tá? Mas não é isso que eu quero. Então eu vou fechar aqui, volto lá então para o banco de dados, gerenciador de banco de dados. Vou clicar aqui novamente na área, expandir a árvore do PostGIS, e aí expandindo a árvore do PostGIS, eu tenho então a minha conexão BDGEL. Ó, não está conectada, tá? Então eu clico duas vezes em BDGEL, dou um clique duplo e habilitou. Tá aqui na máquina localhost, usuário Postgres, banco de dados BD espacial, e aí vai ter outras informações ali, né? A versão do Postgres que eu instalei, a versão do PostGIS. Tá aí alguns privilégios que a gente acabou não configurando, porque nesse momento não seria muito interessante, tá? Bom, expandimos aqui a árvore public e verificamos, temos a Geography Columns, Geometry Columns e a tabela dos sistemas de referência espacial, tá? O que nós queremos aqui é importar, isso aqui é o que eu estou enxergando no QGIS, enxergando o que nós temos lá no nosso banco de dados. Agora nós vamos importar, né, que seria o nome, como eu estou no QGIS e quero, né, mandar lá para o banco de dados, talvez o nome mais intuitivo seria exportar, né, mas aqui nesse caso é importar. Então eu quero importar lá para o banco de dados esse shapefile regiões do Brasil. Então venho importar a camada, só tem essa camada aberta, ó. Então eu tenho vários shapefiles no meu computador, mas o que está aberto aqui, que eu abri, que eu habilitei no QGIS, só regiões do Brasil. Tá? Então vou deixar aqui. Vou deixar aqui o esquema public mesmo, não tem outro esquema, poderia ter criado outro esquema no meu banco de dados. E vou deixar aqui a tabela com o nome Regiões Brasil. Tá? Opções. Aqui as opções realmente são opcionais nesse nosso caso. Tá? Então poderia clicar aqui em chave primária para definir uma chave primária. Se eu quisesse que algum dos atributos lá, né, se alguma das colunas da geometria
desse shapefile fosse a chave primária, poderia atribuir aqui, né? Se eu tivesse mais de uma coluna geométrica, deveria clicar aqui e dizer como é que é o nome dessa coluna geométrica. Normalmente no banco de dados, no Postgres, né, a gente chama a coluna geométrica de geom, atribui esse nome, tá? Não é obrigatório, tu pode atribuir o nome que tu quiser, na verdade, mas normalmente, né, é uma prática consolidada, digamos assim, né? Até lá, se vocês olharem a documentação do Postgres, quando vocês olharem lá, a coluna geométrica vai ser geom, tá? Mas é só uma convenção, pode colocar o nome que vocês quiserem. Ele já lê aqui, né, o sistema de projeção dos nossos dados, é o 4674-2000, tá? Então nada disso a gente precisa alterar. Tá? Aqui a coluna de geometria a gente precisaria obrigatoriamente definir qual é. Se a gente tivesse uma tabela ou um shape com mais de uma coluna que armazena geometrias, tá? Nesse caso a gente não precisa definir, tá? Se eu também tivesse, a gente vai lembrando, né, que a gente abriu aqui no QGIS o shapefile, vai enviar ele lá para o banco de dados, mas a gente não vai trabalhar com esse arquivo específico, tá? Com essa tabela específica criada aqui. A gente vai usar essa tabela criada aqui, pegar os dados dessa tabela e enviar para outra tabela depois, tá? Se nós fôssemos utilizar essa tabela para trabalhar, né, aí aqui seria interessante a gente já especificar a chave primária, e a chave primária aqui seria, deixa eu sair daqui, a chave primária que nós deveríamos colocar ali seria essa aqui, ó, o código da região, tá? Poderia ser o nome da região também, mas, né, o código fica bem melhor, né? Muito melhor eu atribuir, sempre que possível, chave primária como int, né? Como inteiro, é bem melhor do que caractere, ou ainda mais esses caracteres aqui que tem letra, né, caixa alta, caixa baixa, tem outros símbolos. Então é melhor eu atribuir isso aqui. Então, ó, guardem o nome code, né, _rg. Então seria esse nome que eu colocaria na chave primária se eu fosse utilizar diretamente esse dado, tá? Essa tabela. Aqui, colocaria aqui então código RG. Tá? Então, como a gente não vai usar essa tabela, a gente vai só importar essa tabela para o banco e copiar os dados para outra tabela depois, né? Deixamos ela assim. Vou dar OK aqui. Vai demorar um pouco. Ele está importando os dados, ele está transformando o shape file em um arquivo do banco de dados. A importação bem sucedida, ok. Aqui não vai mudar nada no QGIS, né? Então nós vamos vir aqui, voltar lá para o pgadmin. Ó, e verificar que não foi criado nada, parece que não foi criado nada. Então lembrando que a gente tem que fazer, né? A árvore é estática, tá? Então o banco de dados foi alterado, tá? E eu tenho que atualizar ele. Sempre que eu fizer uma operação, eu tenho que atualizar. Então, eu venho aqui na tabela ou lá no banco de dados, né, em qualquer local que eu posso clicar, na verdade, com o botão direito e refresh. Ó, atualizou. Está aqui a nossa tabela Regiões do Brasil. Tá? E eu posso consultar ela aqui. Então, vou mudar aqui só, né, selecionar tudo da tabela Regiões Brasil. Tá, aqui eu vou deixar o limite 5, só tem 5 regiões mesmo, vai retornar todos. Consultando. Vamos ver se está dando. Aqui, como eu estou gravando, ele vai demorar um pouquinho mais. Provavelmente no computador de vocês não vai demorar tanto tempo. Tá? Ó, ele está tentando fazer então essa consulta. Ó. Vamos parar o vídeo aqui porque ele está... Vamos pausar, na verdade, o vídeo aqui. Ah, retornou. Eu ia pausar o vídeo aqui para não ficar muito tempo processando a consulta. Ó, pessoal, então aqui ó, eu tenho... consultei, retornou a consulta. E veio o ID, né? Ele criou um ID aqui, tá? E a segunda coluna é a coluna Geometry, tá? Vamos verificar aqui como é que está a ordem. Tá? Vem aqui ó, nas regiões, expande a árvore regiões, expande a árvore colunas. A ordem é ID, Geom, código RG. Então ele criou um ID novo,
que a gente não precisa, na verdade, né? Já tem o código RG que vai ser a nossa chave primária, tá? Mas tudo bem, nesse processo ele cria e coloca a coluna G1 com a primeira coluna depois do ID que ele criou, tá? Isso é muito ruim para nós, porque daí eu quero verificar onde é que tá qual é o código de cada região, qual é o nome. Eu tenho que pegar, vir aqui, ó, e vir até o final aqui para conseguir. Aí nem tá aparecendo aqui no meu. Ver se eu consigo diminuir ela aqui. A coluna geométrica, no meu caso aqui, tá vindo, tá ocupando todo o espaço, tá? E fica difícil de consultar os demais atributos, as demais colunas, tá? Ele nem tá deixando aqui, tá? Então isso é um inconveniente, né? Porque normalmente quando eu estou trabalhando com as tabelas, eu quero acessar a tabela e que apareça aqui os atributos, né? As outras colunas, né? Então cada coluna dessas é um atributo, tá? Então, mas é uma característica aqui dessa importação do QGIS, né, do Shapefile do QGIS. Ele acaba criando essa coluna geométrica como a segunda coluna. Tá? Então, por isso e por algumas outras questões, nós vamos criar as tabelas no banco de dados, novamente, né, vazias, e inserir os dados que estão aqui nessas tabelas que eu estou importando aqui para o nosso banco de dados. Tá? Então, não vamos fazer dessa maneira aqui, não vamos utilizar essa tabela. A gente vai importar as tabelas, tá? Vai gerar essas tabelas que eu estou mostrando para vocês aqui, com a coluna G1 em segundo, aqui na segunda posição, e nós vamos depois criar as tabelas vazias e copiar esses dados dessas tabelas e inserir nas tabelas que a gente realmente vai usar, que vão estar formatadas corretamente como a gente quer, tá? Então, inserir a tabela Regiões Brasil, tá? Vou inserir agora a coluna Estados, a tabela, desculpa, Estados. Então, volto aqui para o meu QGIS, adiciono a Estados Brasil, né, na minha área do QGIS, tá? E eu repito o processo. Vou lá em banco de dados, gerenciador de banco de dados, posts, sempre que eu vier aqui não vai estar habilitada a conexão, então clica 2 vezes sempre, tá? Se quiser, né, verificar a conexão, vou vir agora em Public, e agora, além das 3 tabelas, das 2 visões e uma tabela que eu tinha antes, né, eu tenho aqui Regiões Brasil já. Então tá aqui a tabela, tá? Aqui ele está dando um aviso, existe uma significante diferença entre a contagem real e estimada de linhas, considere executar a análise de vácuo. A gente não vai executar, tá? A análise de vácuo é o Vacuum Analyze. A gente vai analisar, fazer isso depois, quando a gente depois de criar várias tabelas, tá? A gente vai aplicar esse Vacuum Analyze. No livro texto tem uma explicação o que é o Vacuum Analyze e por que a gente tem que usar ele, tá? Mas por enquanto aqui não faz mal, podem desconsiderar esse aviso aqui, tá? Sem problemas. Vamos importar então nossa tabela, nosso shapefile Estados Brasil. Venho aqui, seleciono Estados Brasil, deixo como está aqui, né? Não mudo o nome, nem mudo o esquema, ok. Vai demorar um pouco, né? Então, muitas vezes vai aparecer aqui, né, que o QGIS não está respondendo, mas pode deixar à espera. Ó, importação bem sucedida, ok. Vou lá no PGAdmin. Ó, não está aparecendo aqui nessa tabela. Nas tabelas só tem 2 tabelas. Porque, né, lembrem sempre que isso aqui não é estático, não é dinâmico. Eu tenho que sempre que atualizar. Então, botão direito, seleciono Tables, botão direito, Refresh. E ele vai, então, mostrar a nossa tabela Estados Brasil. Aqui nós temos as colunas, ó, da tabela. E aí posso consultar aqui também. Não vou consultar nesse momento, que vai demorar muito aqui, né? Está demorando um pouco as consultas, tá? E esse vai ser o procedimento, então, para colocar todas as tabelas, né? Para importar todas as tabelas lá de um shapefile para o PGAdmin, tá? Vou cancelar aqui o vídeo, vou parar esse vídeo, tá? Vou importar as demais tabelas, né? Os demais shapes, desculpa, que são regiões intermediárias, regiões imediatas e os municípios, tá? Então eu vou importar agora usando o mesmo procedimento, venho aqui em banco de dados, gerenciador de banco de dados,
importar e seleciono cada um, tá? Aqui, ó, eu coloquei importar, ó, nenhum banco de dados selecionado. Por quê? Porque eu não habilitei aqui, né? Foi até bom ter acontecido isso. Não ativei aqui, não habilitei o meu banco de dados. Então, vem aqui em PostGIS, VDGL, clique duplo, né? A gente vem aqui em Public, agora nós vemos já duas tabelas, né, a mais, a Estados Brasil e a Regiões Brasil. E agora sim, né, com ele habilitado aqui, eu posso vir importar camada. Seleciono aqui agora, né, o censo municípios, ou regiões imediatas ou intermediárias, e dou um OK para ele fazer a importação. Eu vou fazer isso, pessoal, aqui. Vou pausar esse vídeo. No próximo vídeo, então, continuo a partir já com esses dados importados no banco de dados.